estudiosos internautas, hoje vamos passar a vocês uma videoaula sobre pontuação, capítulo importante, um capítulo que nos ajuda a redigir corretamente ou entender os textos de forma objetiva. A sintaxe, a sintagramática, a neopedagogia deu todas as bases para a gente entender bem a pontuação, aquela pontuação objetiva que tem justificativas. Vamos começar. Pontuação. Muito bem, vamos ver o conceito. Pontuação. Então, pontuação são símbolos gráficos usados oficialmente na visualização das pausas de um texto. Esse descanso fônico está intimamente ligado à estrutura sintática do discurso. Pode ocorrer entre termos da oração. Neste preciso momento não posso atendê-lo, é um exemplo. Ou entre orações que constituem períodos. Apenas leram a lei, decidiram algumas mudanças, mas não despediram os menores. Ou ainda entre períodos. Ali aparece então o ponto final. A sintagramática ou a neopedagogia somente interessam os casos objetivos, isto é, a pontuação pausual que se apoia na estrutura sintática. A subjetiva, a pontuação melódica, a introduzida pelo autor e não pela gramática, encontram ricas explanações em grande número de manuais que estão ali disponíveis. Vejamos mais. Divisão. Claro, sucintamente, podemos dividir os sinais objetivos de pontuação em intra-oracional, quer dizer, dentro da oração, interoracional, isto é, entre as orações, não é dentro, mas entre as orações, e interperiódico, entre períodos. Então temos vírgula, temos vírgula e ponto e vírgula, que seria a intraoracional, a interoracional, né? E o interperiódico, aquele que termina o período, é o ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Percebe-se desde logo que a vírgula, por ser também intraoracional, é a marca pausal mais frequente nos textos, é a que mais influi na clareza dos escritos. Por isso, será estudada em primeiro lugar, recebendo maior atenção. Isto. A vírgula, então, é o sinal de pontuação, porque o nome, a denominação pontuação é genérica, essa denominação. A vírgula é o mais frequente, aparece aos montes, aparece em quantidade assim respeitável. Aqui temos vírgula. É o sinal de pontuação que, além de marcar uma pausa curta, alerta sobre a inclusão de elementos estranhos à estrutura textual ou sobre o deslocamento determinante dentro dessa mesma estrutura. Fixando-nos na fórmula da oração, olha, a fórmula da oração, base para toda a lição gramatical. Isto é muito importante. Quase não se usa isto, mas a neopedagogia insiste, tem que partir do padrão oracional. Então, fixando-nos na fórmula da oração portuguesa, podemos dizer que jamais nos é facultado incluir termos ou expressões explicativas dentro de uma estrutura oracional coesa e pronta, sem sinalizar semelhante intercalação. Quer dizer, sempre que se encaixar alguma coisa diferente, explicando, dando circunstância no meio de uma oração, isola-se esta expressão por duas vírgulas, né? Muito bem. Sem sinalizar semelhante intercalação, é claro. Não se pode, assim, ir para a frente sem sinalizar. Por isso, se encaixarmos peças explicativas fragmentadoras da série 1, 2, 3 e 4, ou se deslocarmos uma circunstância, tais enxertos ou deslocamentos intraoracionais dentro da oração, né?
devem ser sinalizados por vírgulas. Muito bem. Vírgulas proibidas. Nós sabemos que há casos em que não se pode aplicar vírgula. Separar o sujeito do seu verbo, o termo 1 do seu 2, ou o 3 do seu 2, ou ainda a circunstância que é o 4, se ele está colocado no seu lugar. Então, há vírgulas proibidas, né? E aqui está um exemplo, está aqui a fórmula da oração. Jamais podemos cortar com vírgula o relacionamento do verbo com o seu sujeito. Este casamento é perfeito. Cortar esse relacionamento é uma violência. Entre o complemento, né, e o seu complementado, né? Aqui este sintagrama, lembrem-se, fala de eu sou o complemento disto. Se a ligação é direta, nada de isolar por vírgula. E até o advérbio, que é um termo acessório, não deve ser isolado por vírgula se estiver no seu lugar. É claro, se ele for deslocado para o começo, ele está fora do lugar, se isola por vírgula. Essa proibição torna-se mais severa entre os termos essenciais, que, mesmo na ordem inversa, não aceitam este corte. Ó, mesmo na ordem inversa, quando o verbo está aqui e o nome 1 aqui no lado direito. Na ordem direta não se corta, mas aqui este nome 1, o verbo, aqui seria o verbo 2 e o nome 1, não devem ter o seu relacionamento cortado. Há até a concordância verbal com o nome 1. Então, há casos de vírgulas proibidas. Aqui, de novo, é ilógico e erro grave isolar com vírgula solitária os polos essenciais e integrantes de determinante determinado. Praticamente já se disse, né, isso. Portanto, nunca devemos cortar com uma única vírgula os sintagramas essenciais e os integrantes, como se vê na gravura e no exemplo a seguir. Nós podemos cortar o relacionamento assim do verbo com o sujeito, mas com duas vírgulas que acusam o encaixe de uma explicação, de uma circunstância entre os dois. As duas, então uma anula a outra. Aí não acontece violência. É a chamada vírgulas parênteses que nós vamos ver mais adiante. Esta aqui é proibido, né? Aqui proibido. Né? Mas nós podemos ter duas vírgulas. O caseiro fechou a janela com cuidado. Aqui não há como colocar vírgula, não é o caso de vírgulas parênteses, tá? Aqui não é o caso. Portanto, não podemos usar vírgula entre o sujeito e o verbo, seja ele na ordem direta, na ordem indireta, entre o complemento e o seu complementado, são os determinantes integrantes, seja ele na ordem direta ou na ordem indireta, tá? Entre o ad nome normal, que seria um adjetivo, e o seu nome núcleo também, se estiver tudo no lugar, não se corta com vírgula. E aqui estão os exemplos, vocês fiquem postados aqui. Esta vírgula aqui é erro grave, é o famoso, é a famosa violência de virgulação. Separar esse nome 1, posição 1 com a posição 2, verbo, posição 2 e a posição não se faz. Existe até concordância. Vocês, plural, e fiquem, é plural aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, termos integrantes, complemento, complementado, complemento, complementado, complementos verbais, cortar por vírgula esses complementos verbais, esses determinantes ligados diretamente, é erro grave. Nossa casa alugada não foi atingida. Não se deve colocar vírgula aqui. Aqui são adnomes que vêm junto do nome, adnomes que vêm junto do nome, determinante acessório, mas próximos, ligados, com concordância até. Continuando com vírgulas proibidas, porém no encaixe de uma explicação, de uma circunstância, a estrutura oracional pode ser quebrada por duas vírgulas, chamadas vírgulas parênteses, que isolarão a palavra, a expressão ou a oração enxertadas. Vejam bem, aquele relacionamento do verbo com o seu nome 1, verbo com o seu nome 1 sujeito, né? Com uma vírgula só não se corta, mas com duas
é permitido para isolar o encaixe, né? Isto é muito usado, é frequentíssima essa vírgula. E está aqui o símbolo, ó. Somente duas vírgulas. Aqui é permitido. Aqui é permitido, ó. Duas vírgulas entre o complemento e a palavra complementada. Duas vírgulas é possível, tá? São as vírgulas parênteses que nós chamamos vírgulas parênteses. Corresponde a um abrir parênteses, essa aqui é um fechar parênteses, tá? Você, meu irmão, não tem noção da minha dor. Ó, você não tem noção da minha dor. Você não tem noção da minha dor. Este encaixe, que é um vocativo, meu irmão, você, ó, meu irmão, vírgulas parênteses, essa pode cortar esse relacionamento de você contém, né? Tá? E isso aqui é um aposto de você que é meu irmão, ou então alguém poderia até interpretar como vocativo, você, ó meu irmão, também é possível, mas os dois representam um encaixe dentro desse 1, 2, 3, e aqui seria um 4 advérbio, então cortou essa sequência. O sujeito não está separado do seu verbo por vírgula. Há ali apenas um parênteses feito por vírgulas, ou seja, um casal de vírgulas. Retenha, as vírgulas parênteses corretas sempre são ultrapassadas por um sintagrama. Aqui, ó, vírgulas parênteses, ó, vírgula, vírgula, ó. Essas coisas devem ficar ali mesmo. Essas coisas devem ficar ali mesmo. Ó, dessas coisas é 1, devem ficar é o verbo que corresponde a 2, lugar é 4, né? Mas aqui, penso eu, é um encaixe que quebra aquela estrutura normal da oração que citei para vocês e encaixa. E esse encaixe, essa explicação tem que ser isolado por duas vírgulas, por vírgulas parênteses. Uma corresponde a um abrir parênteses e outra a um fechar. Muito bem, ó. Então, essas vírgulas parênteses corretas são ultrapassadas por um sintagrama. Ó. Essas coisas devem ficar ali mesmo. Ó, as vírgulas parênteses corretas são ultrapassadas por um sintagrama. Ah? Observe ainda estes exemplos onde se veem claramente os enxertos. Minhas notas são ótimas, seria a frase normal. 1, 2, 3. Minhas notas, porém, são normais. Esse porém é uma conjunção, deveria estar no começo, mas foi jogada para o meio da oração, e para jogar para o meio da oração tivemos que abrir e encaixar no meio. Então, vírgulas, parênteses, isolam este encaixe, esse deslocamento. Minhas notas são ótimas, disse o professor. Minhas notas, disse o professor, são ótimas. Olhem aqui uma explicação. Esta vírgula corresponde a um abrir parênteses e esta a um fechar parênteses. Então, trata-se de vírgulas corretas e elas são ultrapassadas por um sintagrama. Isso mostra que estão corretas essas duas vírgulas. Tá? E aqui o sintagrama normal, sem nada de encaixe e sem vírgulas. Vírgulas parênteses ocorrem. Há diversos casos em que ocorrem as vírgulas parênteses. Vamos ver um por um. Então, com conjunções pospositivas deslocadas que interrompem a oração e se introduzem no meio desta. As conjunções normalmente se localizam no início da oração. As conjunções, no início, é lógico, elas são introdutoras, né? Localizam-se no início da oração e não no meio dela. Eis porque, quando deslocadas, são consideradas elementos intrusos e isolam-se pelas vírgulas parênteses. Quando deslocadas, Lúcio não quis assinar. Este entretanto, ó, Lúcio, entretanto, não quis assinar. Sempre a leitura daquilo que está entre parênteses, entre as vírgulas parênteses, né, é feita com uma voz diferenciada, mais baixa, uma voz destacada. Ó, Lúcio não quis assinar. Lúcio, entretanto,
não quis assinar. Olha, esse entretanto com outra voz. Vírgulas, parênteses corretas, aqui tudo, porém, foi água abaixo. Vírgulas, parênteses corretas, tu estás usando esta caneta. Somos, portanto, esta camisa. Tu estás usando esta camisa. Somos, portanto, palmeirenses. Uma conclusiva aqui, mas esse portanto devia estar aqui. Portanto, somos palmeirenses. Mas fica elegante empurrar essa conjunção no meio. Mas se fizermos isso, vamos isolar com duas vírgulas, com as vírgulas parênteses. Com expressões explicativas ou corretivas, aquelas que explicam ou que corrigem. Este caso é diferente. Olhem aqui agora. Este caso, a meu ver, é diferente. Vírgula, parêntese, está correta porque está sendo ultrapassada por um cintagrama. E o cintagrama pode ser ortogonal. Né? Todos esses cadernos, aliás, todos estes livros são bons. Esta aqui é uma expressão corretiva, encaixada aqui. Né? Então, isolamos por duas vírgulas, com vírgulas parênteses. Se, com nome ad nome explicativo, a preposicionado sem preposição, é o aposto. O aposto é isolado por duas vírgulas. A gramática tradicional ensina assim. Mas o que é o aposto? O nome ad nome. O nome é colocado depois do nome, sendo que o segundo explica o primeiro. Gracino. Quem é esse Gracino? O criador do projeto. É muito competente. Gracino é muito competente. Está aqui uma explicação, um aposto explicativo, né? Canaveral vai fechar. Que é esse Canaveral? É clube de poucos sócios. É um aposto explicativo. Então, aqui isola-se por duas vírgulas este aposto, tá? E são vírgulas corretas, são ultrapassadas por um cintagrama, essencial ou não, pode ser integrante também. B. Com orações abdominais adjetivas, longas ou redundantes, dispensáveis, né? Essas adjetivas, principalmente quando se introduzem pelos relativos cujo. Redundantes que significa dispensáveis, né? Bom, então as orações adnominais, que são as adjetivas, que começam com pronomes relativos ou com adnome relativo, né? Quando tem certa extensão, são isoladas por vírgula. A caverna, sob cuja abóbada pendiam morcegos, foi tombada. A caverna foi tombada. A caverna foi tombada. Vamos explicar alguma coisa por meio de uma oração adnominal, oração adjetiva, que começa com pronome relativo? Sob cuja abóbada pendiam morcegos, foi tombada. Aqui isolamos por duas vírgulas. Estas árvores serão preservadas. Essas árvores entre as quais se escondem as feras. Uma explicação isola, que quebra essa estrutura, se encaixa no meio. E é uma explicação, não é aquela adjetiva assim restritiva, né, que começa com pronome relativo, que dispensa vírgulas. Aqui ela é longa, e a gente nota que explica realmente o nome anterior. Ele disse que o gelo não se porta no bolso. Ele disse que o gelo não se porta no bolso. É óbvio, né? Se derrete. Isto. Então, que é frio. É um pronome relativo, o gelo, o qual é frio. Mas diz uma coisa óbvia de gelo. O gelo que é frio é uma coisa óbvia. É a famosa abdominal explicativa, que não é a restritiva. Podia ser tirado fora, né? Claro. Então, esta tem vírgula obrigatória. Quando ela é redundante, explica uma coisa que todo mundo já sabe, o gelo que é frio. Não precisa dizer, né? Todo mundo sabe. Então, adjetiva, caracteriza o gelo de forma desnecessária. Vírgulas, parênteses. Aqui tem até um dançarino. O livro foi indicado, é muito complexo. O livro que foi indicado é muito complexo. O livro é muito complexo. Qual? Aqui uma adjetiva restritiva, porque aqui ela tem um papel significativo. O mar que
naqueles dias estava muito revolto, tornou-se inavegável. Aqui também, esta vírgula aqui podia ser pensado de não colocar. Por que aqui não colocamos? É que aqui tem uma certa extensão e é explicativa, né? Aqui a vírgula vai muito bem aqui. Observem como elas são ultrapassadas por sintagramas. Observação. Convém lembrar que as conjunções, porém, contudo, todavia, entretanto, portanto, pois, bem como as palavras ou expressões corretivas ou explicativas, aliás, digo, por exemplo, ou melhor, enfim, além disso, a meu ver, na minha opinião, quando pospositivas, quando deslocadas para o meio, tá? Quando pospositivas, deslocadas para o meio da estrutura oracional, incidem na regra das vírgulas parênteses, claro, e com determinados adverbiais deslocados que bipartem a estrutura oracional coesa. O advérbio tem o seu lugar certo, né? Que é na posição 4. A virgulação parentética se torna de maior rigor se isoladora de circunstância em forma de grupo nominal, oração reduzida ou desenvolvida. Quer dizer, quando esse advérbio for grande, esses atos se repetirão. Esses atos, se não forem coibidos com brevidade, vírgula, vírgula. Esses atos, se não forem coibidos com brevidade, vírgula, vírgula, se repetirão. Nosso gerente ficará em repouso. Nosso gerente, por estar doente e hospitalizado, vírgula, vírgula, ficará em repouso, vírgulas, parênteses, ultrapassados por um sintagrama. A mencionada lei foi sancionada, isso é, apesar da reprovação popular, vírgulas, parênteses. Então, acredito que está bem claro isso. Vê-se que as vírgulas parênteses são mais usadas do que se cogita. Jamais alguém escreverá com correção se não as tiver assimilado. O ladrão ousado hoje se dá mal. Olha aqui, tudo normal, sem encaixe nenhum. O ladrão ousado hoje se dá mal. O ladrão ousado hoje se dá mal. Aqui isolamos. É possível, né? Mesmo sendo curto este advérbio, mas veio antes. Posso não colocar ou colocar porque é curtinho este advérbio. Não devemos colocar vírgula somente depois da oração destacada, pois com apenas uma vírgula estaríamos separando o sujeito do seu verbo. Olha aqui, o ladrão ousado algumas vezes se dá mal. O ladrão ousado se dá mal. Olhem aqui onde é que está o verbo desse ladrão. O ladrão se dá mal. Bem afastado. Então aqui temos que separar por vírgula. O ladrão que procura praticar o roubo sorrateiramente, é uma explicação do tipo do ladrão, né? Então, algumas vezes um advérbio aqui, advérbio de tempo, né? Por detalhe, né? Assim, por uma caracterização, por causa, né? Por detalhe, é um advérbio de modo, de causa, se dá mal. Mas a verdade é o seguinte, aqui temos uma oração fundamental, o ladrão ousado se dá mal, está aqui, 1, 2, esse aqui seriam 3 objetos direto, e mal aqui é o advérbio, mas essa estrutura aqui foi quebrada, aqui 2 vezes até, um encaixe, outro encaixe, um advérbio, e aqui uma oração ato nominal começada com pronome relativo. Ou usamos 2 vírgulas ou nada, né? Aqui também, ou usamos 2 ou nada, aqui nada. Quando é curta, então você tem essa opção, mas quando é longa, para que o texto fique claro, a vírgula tem que entrar. Então, quando a oração, o texto é longo, é importante usar bem as vírgulas, porque elas ajudam a deixar claro. Vírgulas, parênteses em vocativo. Quem abre um parênteses deve fechá-lo. Portanto, se a expressão estranha à estrutura for medial,
Não use uma vírgula, use o casal. Se, porém, o elemento exótico, que veio de fora, né, se localizar no início ou no fim da frase, uma das vírgulas será dispensada. Então, quando esse elemento, que pode ser um vocativo, pode ser um aposto, né, mas vocativo, pode vir no começo, uma vírgula. Se vier no fim, uma vírgula. Se vier no meio, duas vírgulas. Aí cai na vírgula parênteses. Mas a vírgula vocativa se refere mais àquela vírgula que isola o vocativo que está no começo ou que está no fim aqui do período. Aqui já é medial, se explica pela vírgula parênteses. O vocativo também adota a vírgula parênteses. Vocês devem atentar para as surpresas. E aqui de novo o vocativo no fim. Vocês devem atentar para as surpresas, meus jovens. Esse meus jovens. Vocativo é uma expressão que vem do latim, que significa vocare, chamar. Meus jovens, chama, né? Desperta. Então isso é vocativo, não tem função sintática, é zero na fórmula da oração, tá? E o sintagrama aqui diz: não sou determinante de nada, sou um termo isolado, sou um termo isolado, sou um termo isolado, né? Cidade natal de Muammar, Sirte será protegida. Agora, vírgulas parênteses isolando o aposto. Aquele termo que já vimos antes, que explica o nome anterior, é o nome ad nome. Cidade natal de Muammar, Sirte. É que o aposto pode vir no começo também, gente. Como pode vir depois do nome, sendo nome ad nome. Então, Sirte, cidade natal de Muammar, será protegida. Sirte será protegida. Quem é essa Sirte? Cidade natal de Muammar. É um aposto, nome ad nome. Sirte é nome, cidade é outro nome que explica quem é esse Sirte. Portanto, vírgulas parênteses se usam para isolar peças explicativas, corretivas ou circunstâncias que quebram a coesão normal de uma estrutura oracional e se encaixam no meio. Na leitura, essa expressão intrusa é lida com destaque, baixando-se um pouco a voz. Tudo isso já está explicado. Vírgula adverbiação indireta. Vírgula adverbiação indireta. Qual é o lugar do advérbio? Na posição 4 na fórmula da oração. Mas e se ela for deslocada no começo, como fica bonito, a gente gosta para dar ênfase ao tempo, ao lugar, ao modo, de colocar antes do verbo, e ali como é que fica? Bom, aqui diz o texto: o deslocamento do terminante 4, que é advérbio, nas suas 4 formas, para o começo da oração, esse deslocamento para o começo, deve ser isolado por vírgula, principalmente se a circunstância postada em ordem indireta tiver forma de grupo nominal ou de oração. Quer dizer, se forem longas. Olha, está aqui o 4. 1, 2, 3. E o 4, ao invés de estar aqui, foi jogado para o começo. Então, se isola por vírgula, vírgula correta aqui. Palavra pode ser um grupo nominal, pode ser uma oração ou circunstância em forma de oração desenvolvida ou reduzida. Bom, é um encaixe. Está aqui, exemplo de determinante adverbial, ordem indireta, da esquerda para a direita, verbo aqui e esse 4 aqui. Depois, o ditador encerrou a sua ordem indireta, é o 4, advérbio de tempo. Depois que tudo acabou, olha aqui uma oração desenvolvida indicando o tempo de passamos a desmontar o palco. Tá? Antes da aula, aqui já é um grupo nominal, dando tempo. Antes da aula estabeleceu-se um acordo. Antes da aula estabeleceu-se um acordo. Esse advérbio que veio antes, corta-se por vírgula, corta-se por vírgula, corta-se por vírgula. Quando vem antes do seu verbo, ele é 4. Como é que está antes do 2? Do seu determinado, que é o 2. Tá, aqui, concluído o trabalho, olha uma oração reduzida agora. Todos se recolheram à sua casa. Né? Lembre-se, a seta que ruma da esquerda para a direita informa a ordem indireta, a ordem indireta, a ordem indireta, a ordem indireta. Muito bem. Então, vírgula, adverbiação indireta. Ótimo.
As orações circunstanciais reduzidas de gerúndio ou de particípio antepostos ao verbo de quem são determinantes enquadram-se na regra da adverbiação indireta. Decidida a questão, todos se acalmaram. Quando estava decidida a questão, todos se acalmaram. Vírgula para isolar esse advérbio de tempo que veio antes do seu verbo, que está postado na ordem indireta, vírgula. Discutindo bem o assunto, acertaram seus próximos passos. Olhe, como se acertaram? Discutindo bem o assunto. Oração reduzida de gerúndio, né? Como, indica modo, né? Tá? Ordem indireta, tá? Isola-se por vírgula, adverbiação indireta. Ainda, vírgula, adverbiação indireta. A oração adverbial na ordem direta aceita vírgula facultativa, principalmente quando for muita extensa, essa oração adverbial for muito extensa. Está aqui. Decidimos em conjunto que somente buscaremos ressarcimentos ou punições ao réu se esse causador de prejuízos ao funcionário for identificado. Isso aqui é um advérbio de condição, oração subordinada adverbial condicional, advérbio de condição, tá? Que determina, decidimos se buscaremos ressarcimento ou punições, se... então, é um advérbio deste verbo aqui, ó. Decidimos se... Bom, vamos ver, decidimos em conjunto que somente buscaremos ressarcimentos e punições ao réu se esse causador de prejuízo ao funcionário for identificado. Tá. Então, isso aqui seria um 4. Um 4, o advérbio de condição é 4. É comum evitar-se a vírgula isoladora de advérbio inicial monovocabular, feito de uma palavra só. A opção fica a critério do emissor da mensagem. Lá, tais falhas normalmente acontecem, aqui não. Bom, este lá, se eu der ênfase lá, tais falhas não acontecem. Fica um tanto subjetiva. Mas é uma adverbiação indireta, é um advérbio que está antes, mas quando é curtinho, muitas vezes quando é advérbio curtinho, ele não é isolado por vírgula, se estiver no começo. Mas, se isolarem, estão dentro da regra. E agora vem outro tipo de vírgula. Vírgula, coordenação assindética. Coordenação, orações que se põem uma ao lado da outra, sem uma ser determinante da outra. Tá? Está aqui. Se uma posição da fórmula da oração for preenchida por diversas peças coordenadas, em qualquer das 4 formas, fórmula de palavra, grupo nominal, oração reduzida, oração desenvolvida, né? Deve-se isolar os polos coordenados com vírgula, ou uni-los com conectivo coordenativo. Ou se coloca conjunção ou vírgula, quando há orações justapostas, coordenadas. E aqui diz, ó, posição 1, feito de 2, 3 palavras, são isoladas essas palavras, e a última recebe um E, também na posição 3. Né? Mais palavras, sendo complemento verbal, né? Então, nós temos aqui vírgula para isolar a primeira dupla e aqui um E. A mesma coisa aqui na posição 4. Então, vamos ver. Exemplos. Somente adquiriu papel, tinta, pincel e lixa. Vírgula, vírgula e E. Palavras coordenadas, que tem o mesmo valor. Todas elas vão ocupar a posição 3. Um é ele adquiriu, é o 3, tudo isso aqui, 3 coordenados, né? É um objeto direto composto, complemento verbal composto. Exigiu algumas vacas prenhas, um lote de galinhas e uns porcos gordos. É um fazendeiro, né? Grupos nominais coordenados, grupo nominal coordenado a esse, outro grupo nominal coordenado, e aqui o outro coordenado, mas ligado por E. O último sempre se liga pelo conectivo aditivo E, tá? Não é difícil isso. Aqui já são orações reduzidas, ó. Tá? Peças coordenadas em forma de oração reduzida, orações reduzidas, coordenadas. Ó, vírgula, vírgula, E.
Por viver em família, eu o ajudarei. E por viver em... tá. Mas aqui, coordenação está aqui, ó. Oração reduzida, coordenada a esta, oração reduzida, coordenada a esta, oração reduzida, coordenada a esta, só que a última ligada por E. Muito bem. Por viver em família, e por viver em família, esse aqui é causal, advérbio de causa que veio antes do eu o ajudarei, claro. Aqui é outra explicação, mas a vírgula coordenação assindética é essa. A palavra assindética significa sem conjunção e sindética é conjunção. Por isso, esta oração é coordenada assindética, não tem conjunção no começo, não tem conectivo. Coordenada assindética porque não tem conjunção, vai vírgula. Aqui, coordenada assindética porque não tem conjunção. Essa é coordenada sindética porque tem conjunção. É coordenada, mesmo valor desta, coordenada, mas sindética porque tem conjunção. Visitamos a famosa escola técnica, assinamos o livro de visitantes e voltamos. Olha, isolando orações desenvolvidas coordenadas, orações desenvolvidas coordenadas. Esta vírgula isola. E a última oração coordenada desenvolvida é com E. Tá? Aqui, omissão de E, é vírgula que entra no lugar. Tá? Coordenação, né, ligadas pela vírgula e coordenação ligada pelo conectivo E. São aditivas, todas elas aditivas, vêm de somar. Soma um fato, outro fato, outro fato, outro fato. Coordenação. Muitas vezes o conjunto das orações coordenadas constitui um determinante composto de palavra de outra oração. Ele sempre quis que... O que ele quis? 1, 4, 2. Muito bem. Quis tudo isto. Tudo isso é complemento verbal. É objeto direto de quis. Só que ele é estruturado com orações desenvolvidas. Que o filho ouvisse, que o respeitasse, que fosse à escola e que tivesse sucesso na vida. Vírgula, vírgula, e o último ligado por e que tivesse sucesso, né? São quantas orações? 1, 2, 3, 4 orações coordenadas. Assindética, assindética, sindética, porque tem o conectivo e. Aqui a mesma explicação, só que vai ser adverbial. Conseguiu tudo isso. Como? Negociando honestamente, pagando em dia e economizando diariamente. Todas reduzidas de gerúndio. Coordenada assindética e coordenada sindética. Reduzidas de gerúndio. Orações reduzidas, coordenadas entre si. Uma não é determinante da outra. Podemos também ter orações desenvolvidas simplesmente coordenadas entre si, sem ser determinante uma da outra. Nesse caso, isolam-se por vírgulas e por e. Bom, já vimos no começo. Preparou a terra, vírgula, semeou com critério, vírgula, regou-a com a água do rio e colheu na hora certa. Então, todas as orações coordenadas assim, aditivas. Essa assindética e essa sindética. Fácil, né? Muito bem. Vírgula entre orações coordenadas assindéticas com ou sem e. Bom, não entrou na escola, não cumprimentou ninguém, nem voltou para casa. Aqui sem vírgula antes, aqui vírgula, aqui vírgula, seria assindética, assindética, com e ou sem e, aqui é sem e, é o nem, que é outra aditiva, é aditiva negativa. Trouxe frutas, ofereceu-as aos colegas, elogiou o seu sabor e sentou-se, vírgula, vírgula, e, tá? São todas aditivas, somam. Vírgula, coordenação assindética. Como explicar essa vírgula? Como Brasília, 15 de novembro de 2011, ou Canoas, 12 de outubro, etc. Né? Bom, é coordenação, porque isso aqui é advérbio de lugar e aqui é advérbio de tempo. São dois advérbios, então existe uma coordenação. Coordenação. Significa, assinado em Brasília, vírgula, no dia 15 de novembro do ano de 2011. Então, nas datas aqui entra a explicação de vírgulas da coordenação assindética. Tá?
Está aqui a vírgula que marca a coordenação, advérbio de lugar e advérbio de tempo. São dois advérbios coordenados. Embora a semântica seja diferente, né? Porque esse é de lugar e esse é de tempo. Semântica, portanto, é diferente. Mas os dois, sintaticamente, são advérbios. Vírgula, coordenação assinética ina, conectivo e normalmente dispensa a vírgula entre as peças coordenadas aditivamente. Todavia, a inclusão de orações interferentes ou de expressões parentéticas pode criar estas situações. Vírgula depois do e, podemos ter, vamos ver depois. Vírgula antes do e, vamos ter um exemplo disto. Vírgula antes e depois do e. Então, aqueles que diziam que quando temos o e não vai vírgula. Não, não é bem assim, né? Aqui. Exemplos. Mara pagará a conta e recuperará o crédito. Normal. Sem vírgula, sem nada. Está aqui o e. Não tem vírgula nem antes nem depois. Mas vejam bem como vocês vão entender isso aqui, porque já passamos por essa matéria. Mara pagará a conta e recuperará o crédito. E se aquitar, vírgula, vírgula. Aqui temos um encaixe, vírgula, parênteses. Mas é um e que tem uma vírgula depois. Mara pagará a conta, assegurou a mãe. E, olha a vírgula antes. Mara pagará a conta e recuperará o crédito. Mas e esta vírgula antes do e? É uma das vírgulas parênteses. Abre parênteses, fecha parênteses. Mara pagará a conta, assegurou a mãe, e, vírgula, se aquitar, recuperará o crédito. Olha, vírgula antes do e, vírgula depois, mas essas vírgulas envolvem-se nas vírgulas parênteses. Olhem e pensem, analisem, que vocês veem que vocês já têm isso explicado, né? Isto. Muito bem. É comum e correto usar vírgulas antes de e, que une duas orações com sujeitos diferentes. O funcionário fez tudo certo e o gerente lhe deu um grande elogio. Costuma-se colocar uma vírgula antes do e, quando esse e liga duas orações e as duas orações têm sujeitos diferentes. De fato, aqui o sujeito de fez é funcionário fez tudo certo, e aqui é gerente, e o gerente elogiou. Então, aqui se aceita colocar vírgula antes desse e, tá? Excetuada a conjunção aditiva, todas as tradicionais coordenativas têm propensão a serem precedidas por pausa. Consequentemente, todas podem ser separadas por vírgula pré-conjuncional. Portanto, mesmo que sejam sindéticas, quer dizer, que tenham conjunção, com conjunção, as orações abaixo podem ser separadas por vírgula, essas conjunções. O fiscal está na praia, porém não viu a dita baleia encalhada. Bom, esta vírgula antes desta conjunção adversativa é normal. As conjunções adversativas gostam muito de serem antecipadas por vírgula, porém, mas, contudo, todavia, pois, essas conjunções são algumas aí adversativas, e a última que disse, pois, seria conclusiva. Aqui, alternativa, após o estrondo, ora ouviam-se gritos, ora chamados. Aqui, marca a elipse de verbo, ora ouviam-se chamados. Mas antes de ora, porque a gente faz uma pausa, é uma vírgula que vem antes das conjunções coordenativas, né? Ora. Então, esta vírgula é aceita, tá? Conclusiva, o fiscal esteve na praia, logo, deve ter visto a baleia encalhada. É uma conclusão que se tira. Então, essas conjunções conclusivas aceitam vírgula antes. A explicativa, não vades à praia nesta hora, que podeis ser vítimas de pivetes. É uma explicação, é a coordenada explicativa da gramática tradicional, que a neopedagogia não vê mais subordinação aqui do que coordenação, tá? Muito bem, mas isso aí está na tese da neopedagogia da gramática para estudos mais profundos.
Vírgula elíptico verbal. Esta é fácil. Se a vírgula representa o verbo, na sintagmação, nada mais óbvio do que fazer a seta essencial partir desse sinal. Vamos ver. Vai partir da vírgula? Não parte do verbo, a seta essencial? Bom, e na numeração posicional, nada mais claro do que o 2 posicionar-se sobre essa vírgula. Ela representa verbo, né? É um provérbio. Tá? Veja os dois fatos na fórmula da oração. Aqui. Nome 1, verbo 2 representado por uma vírgula, vamos ver a frase, complemento verbal e um advérbio deste verbo, posição 4, que é a fórmula da oração, vamos ver, aqui ó, a vírgula pode marcar supressão de um verbo facilmente subentendido, por sinalizar uma elipse de verbo, denominamos-la de vírgula elíptico verbal. Eis alguns exemplos. Tu vais por aqui e eu por lá. Coloquei vírgula ao invés de dizer vou, porque está mentalizado. Está facilmente subentendido. Vou. Tu vais por aqui e eu vou por lá. Certamente querem apanhar um molequezinho, né? Bom, vírgula porque aqui não está escrito o verbo, mas ele está mentalizado. A vírgula que marca a pausa representa um verbo. Lá os brigadianos controlam o tráfego e a polícia civil o tráfico. Aqui significa controla. Controlam os brigadianos e aqui a polícia controla. A polícia civil controla o tráfego. Aqui vírgula elíptico verbal marca a omissão de um verbo, tá? E esta antes do e, sujeito deste verbo é brigadiano, sujeito deste verbo aqui seria controla, seria polícia, quer dizer, sujeitos diferentes. Aqui temos vírgula antes desse e porque o sujeito desse verbo é um nome e o sujeito do verbo elíptico é outro. Então este e tem a vírgula explicada já naquela situação em que os sujeitos são diferentes, sujeito de orações ligadas por e. Viviane encontrou a carteira, ponto e vírgula. Márcia os brincos, significa encontrou os brincos. Miriam encontrou o colar e eu encontrei os óculos. Observem bem, porque 1, 2 aqui. O eu é sujeito, 1, 2 é o verbo, 2 é o verbo, 2 é o verbo que está elíptico e aqui o verbo está em carne e osso presente. Então, a vírgula marca a elipse de um verbo que fica mentalizado. Sendo o vocativo um assintagma, uma peça sem função sintática, não ocupa a posição 1, 2, 3 ou 4 da fórmula da oração, nem o 5. Muito bem. Termo sem função sintática não possui número posicional na fórmula da oração. Destarte, sua inclusão na oração deve ser isolada por uma vírgula se for final ou inicial da frase. O assintagma não é determinante nem determinado e marca-se com o código 0. Tá? Bom, querida plateia, aqui estamos prontos para ouvi-la. Separa-se por vírgula porque esse vocativo, que é um chamamento, veio no começo do período. Qual a sua opinião, meu senhor? Isola-se por vírgula porque está no fim do período. Meu comandante, quando teremos novo treinamento? Isola-se por uma vírgula porque está no começo do período. No local do crime estavam claras as provas, meritíssimo juiz. Vocativo no fim da frase, isola-se por uma vírgula. Tá? Vírgula subjetiva. Há pausas, vírgulas ou pontos que não se apoiam nas justificativas sintáticas acima, mas no intuito de comunicar clareza ao texto, na necessidade de evitar a anfibologia, ambiguidade, né? Ou na técnica de adotar estilo mais vivo e movimentado. Então, muitas vezes se parte a oração. Há vírgulas que não se apoiam na justificativa. Bom, aqui, então, são vírgulas subjetivas, né?
que o sujeito usa para transmitir esta ou aquela mensagem, mas não é explicada pela sintaxe. Então adotei uma estratégia, 2 pontos. Atrair as abelhas com mel. Interessante, as abelhas com mel, esse é o nome, tipifica abelhas, tá? Com mel, as abelhas com mel. As abelhas melíferas, aquelas que produzem mel, né? Tá? Ou as abelhas melosas, né? É o nome de abelhas. Mas aqui vai ser advérbio. Como é que tu tem certeza? Eu isolei. Não deixei ser nome de abelhas. Tá? Então adotei uma estratégia. Atrair as abelhas como? Com mel. Então coloco vírgula aqui. Então a gente sabe que isso aqui é outra coisa. Abelhas com mel. Ó, encontrei as abelhas com mel. Aqui, atrair as abelhas com mel. Quando elas estão famintas, elas procuram mel para se realimentar. Os ladrões roubaram muitas joias. As de uma idosa não foram preteridas. Esse não foram preteridas. Então mudou completamente a mensagem. Vejam que aqui, se eu tiro essa vírgula, a mensagem fica outra. Os ladrões roubaram muitas joias. As de uma velha não foram preteridas. As de uma velha não foram preteridas. Então, é outra mensagem. Aqui é uma mensagem, aqui é outra. A vírgula tem capacidade de fazer isso. Maricota estava febril e ficou falante demais. Quando toma o chá receitado, sua mãe diz ela parece veneno. Veja a vírgula modificando a mensagem. Parece piada, mas é uma piada, mas ensina a gravar uma regra, né? Olhem aqui. Observem bem, quem iria esperar que esse sua, aqui parece pronome possessivo, sua mãe, tua mãe, mas aqui é do verbo suar, ó, maricota estava febril e ficou falante demais, quando toma o chá receitado, sua mãe, diz ela, parece veneno. Vejam com uma leitura diferente, né? Maricota estava febril e ficou falante demais. Quando toma o chá receitado, sua mãe, diz ela, parece veneno. Essa diz ela, vírgula parênteses, né? E aqui a abreviação indireta que veio antes. Tá? Toma o remédio recitado, sua. Tá? Aqui, vírgula, é claro. 7. O emissor, dependendo da mensagem que nos pretende comunicar, localizará a vírgula. A pontuação mal aplicada poderá frustrar a comunicação pela ambiguidade ou obscuridade. Deve, entretanto, respeitar sempre os casos de vírgulas proibidas. Há, pois, casos em que não existe proibição nem obrigatoriedade de virgular ou pontuar. O ritmo, a melodia, a clareza, o autor, enfim, optará pela virgulação ou não. Eis aí a pontuação subjetiva. É, aquela pontuação que o sujeito coloca ou não, né? E aqui vamos ver, aparecem mais exemplos de orações que tem vírgula subjetiva. Jamais eu iria lesá-lo, porque sempre fomos bons amigos. Aqui é uma explicação. Tem vírgula aqui. Agora vejam, tirando essa vírgula. Jamais eu iria lesá-lo, porque sempre fomos bons amigos. É causa de lesá-lo. Então com vírgula, aqui parece que fica melhor. Aqui parece que fica um absurdo, né? Ir por lá não é o pior caminho. Sem vírgula. Ir por lá não é o melhor caminho. Ir por lá não é o melhor caminho. Não é o pior caminho. Opa! Ir por lá não é o pior caminho, está certo? Observem. Ir por lá não é o pior caminho. Ir por lá não é o pior caminho. E a outra que não tinha vírgula. Ir por lá não é o pior caminho. Mensagens diferentes. Então existe a vírgula subjetiva que se coloca para ajustar a mensagem com aquilo que queremos dizer. Aquela senhora xingou o vigilante e o recepcionista, queixou-se com a direção. Olha, aquela senhora xingou o vigilante e o recepcionista. Os dois foram xingados, ó. Queixou-se aquela senhora, queixou-se com a direção. Observem como
virgulando diferente, muda. Aquela senhora xingou o vigilante e o recepcionista queixou-se com o policial, com a direção, está aqui, ó. Mas o importante é ver assim, ó. Esta vírgula foi decisiva. Aqui ficaram dois termos coordenados. Ela xingou esses dois. Né? E ainda essa senhora queixou-se, e ela queixou-se com a direção. Aquela senhora xingou o vigilante e o recepcionista queixou-se com a direção. Quer dizer, podem ler, vocês notam claramente que muda a mensagem colocando essa vírgula. O policial prendeu o ladrão entrando pela janela da casa. Como ele prendeu? Não, aqui é que. O policial prendeu o ladrão que entrava pela janela da casa. O qual entrava é uma oração abdominal, determina o nome aqui, ó. E aqui vai determinar o verbo. O policial prendeu o ladrão, como? Entrando em casa, vírgula aqui, mudou, se tornou modo isso, e aqui era uma oração abdominal reduzida de gerúndio, e aqui uma oração adverbial reduzida de gerúndio. Como prendeu? Prendeu entrando pela janela da casa. E aqui o policial prendeu o ladrão. Qual ladrão? O ladrão que entrava na casa. E aqui temos um resumo que vocês têm nas cartelas que vão ser acessadas a vocês. Vocês podem ler esse aí. Aqui também continua. Nós temos assim 4 regras fundamentais que nós estamos assim gravando. Vejam bem, vírgula subjetiva, aquela que nós vimos agora, vírgula vocativa, vírgula elíptico-verbal, que marca a omissão de um verbo, vírgula pré-conjuncional, e recuando, vírgula coordenação assindética, vírgula adverbiação indireta, vírgulas parênteses, que é a primeira, né? Então, o resumo este fica fácil, né? Ponto final. E agora, gente, vamos ao ponto final. Aquela que encerra um período. Usa-se no final de qualquer declaração, isto é, no encerramento de períodos, este ponto final. Se, ao analisarmos um texto por meio da sintagramática, se esgotarem todos os sintagramas vetoriais e os coordenativos, devemos considerar encerrado o período e sinaliza seu fato com um ponto final, tá? As casas todas foram impiedosamente destroçadas. Parecia que o fim do mundo inapelavelmente chegara. Então, aqui não há como a gente dizer que esta oração é determinante de uma palavra desta. Não há um sintagrama que vai passar daqui para dizer isto é tempo disso, isto é causa disto, isto é ad nome, determina um nome daqui. Não há. Simbolizando apenas com gráficos, verifica-se essa estrutura. Claro, verbo, sujeito, aqui como é verbo de ligação, vai para o sujeito, aqui a mesma coisa, mas melhor ir logo para a oração, para o texto. As casas todas foram impiedosamente destroçadas. Ponto. Parecia, aqui terminou o pensamento, porque isto aqui não é determinante de uma palavra desta oração, não é tempo, não é causa, não é um adjetivo de um nome que está aqui. Então, aqui cabe o ponto e não pode passar nenhum sintagrama por cima deste ponto. Então, esse ponto está correto, porque não há sintagrama que ultrapasse este ponto, que ultrapasse, né? Constata-se que o ponto final não é ultrapassado por sintagramas. Isso, não ocorre isso aqui, ó. Verbo, nome 1 e ponto aqui, não. Aqui ponto e aqui um complemento desta palavra. Quer dizer, o ponto não pode ser ultrapassado por sintagramas. Por isso a aplicação do ponto final está correta. Encontra-se frequentemente em composições escolares pontuação incorreta como esta. Estranhamente, os japoneses não foram convidados para participar da grande Copa Mundial e assim parece que eles foram injustamente excluídos. Ponto. Aqui colocaram um ponto.
porque eles realmente eram imbatíveis e venceriam os demais participantes com larga vantagem. Isso aqui é uma causa. Se é causa, é determinante, vai emitir uma seta daqui para cá. Ora, e o ponto final não pode ser ultrapassado por seta. Então aqui indica a causa disto e não dá. Não dá para se usar esse ponto aqui. Da maneira como foi estruturado o texto, o ponto final sublinhado não pode existir. Não pode existir. Tá? Mesmo que seja longo e vai ficar mais longo ainda esse período, mas aqui o ponto não tem justificativa. Agora, que é uma porcaria de redação, é. Agora, da maneira como foi estruturado o texto, o ponto final sublinhado não pode existir. O período não se conclui ali. Um determinante adverbial foi insulado, pois um sintagrama ultrapassa o ponto final. Veja-se a estrutura oracional do texto e a impropriedade do ponto final sublinhado, pois um sintagrama ultrapassa. Ó, aqui existe uma coordenação e aqui isso aqui que é causa disso está cortado por um ponto final, né? Vamos ver, ponto final. Uma mesma mensagem pode ser comunicada com períodos curtos ou longos. Fica sujeita ao gosto e estilo do autor a divisão deste período composto em diversos simples e de menor extensão. Claro, aí entra o estilo, a vontade do emissor de dar mais dinamismo ao texto ou não, porque quando o período é longo parece monótono, é cansativo. Se é curto, ele é transparente, fica fácil. Observem aqui. Nico despertou cedo para adiantar a arrumação do salão de festas, acendendo imediatamente o fogo para o churrasco e depois recebeu ele mesmo todos os convidados, abraçando-os um por um. Período quilométrico, né? Cansa, e aí tem que ler de novo. Agora vejam, nós vamos partir esse período, assim, em diversos períodos menores. Veja como fica. Nico despertou cedo, adiantou a arrumação do salão de festa, acendeu imediatamente o fogo para o churrasco, recebeu ele mesmo todos os convidados, abraçou-os um por um. Como fica mais leve, fica mais claro, mais transparente, mais fácil de entender a mensagem, né? Muito bem. Usa-se 2 pontos, agora vamos para os 2 pontos, né? 2 pontos. Usam-se 2 pontos antes do aposto citativo ou enumerativo. O fiscal fez questão de separar os tipos de produtos. 2 pontos. Os sãos do lado direito e os arruinados no lado esquerdo. Tá? 2 pontos aqui, porque ele vai explicar, vai citar, né? Tá? Aqui nós temos, um aposto. Aquilo que vem depois de 2 pontos quase sempre é aposto. Tá? Por isso que aqui o sintagrama está este pontilhado, nome a nome, é termo secundário, é termo acessório. O juiz, em poucas palavras, deu a base da sentença. Aí vamos ver qual é a base. 2 pontos. O veículo que bate atrás leva a culpa. É uma citação. Aposto citativo, citou. Observação: alguns gramáticos utilizam 2 pontos também antes de frases explicativas. A firma parecia não evoluir muito. 2 pontos. Tinha poucos clientes e quase nada vendia. Claro, isso aqui explica o fato anterior. 2 pontos. Então, 2 pontos também são usados para explicar, né? Ponto e vírgula agora, minha gente. Ponto e vírgula. Tem diversos itens, mas não é difícil, né? Basicamente é o seguinte: ponto e vírgula se usa para isolar grupos de orações dentro das quais já foi usada a vírgula. Usa-se para isolar grupos de orações entre as quais a vírgula já foi usada. Nessa estrutura, uma oração, vírgula, outra oração, vírgula, outra oração, vírgula. E aqui outro grupo de orações
que caem num outro contexto um pouquinho diferente, mas que está aproximado, então isola-se por ponto e vírgula, esse grupo de oração com esse grupo de oração. Vejam bem aqui, ao entrar no recinto, vírgula, pressentiu algo estranho, vírgula, mas, antes de mais, pré-conjuncional, essa vírgula, mas não recuou. Agora vem, ao sair dele, praticamente o mesmo assunto, ponto e vírgula, ao sair dele, vírgula, percebeu que esteve nas iminências de ser morto. Separou um grupo de orações, isso aqui, ó, entre as quais a vírgula já tinha sido usada, já foi usada, né? Os considerandos de abaixo assinados, de requerimentos, são separados por ponto e vírgula. Considerandos. Fulano está considerando que, ponto e vírgula depois de cada considerando. Nos requerimentos abaixo assinados aparece bastante isto. Observem aqui um texto. Os abaixo assinados, alunos do Colégio Magíster, que é um aposto, né? Considerando que a escola recebeu verba especial, ponto e vírgula. Considerando que a instituição tem recursos suficientes, ponto e vírgula. Considerando que somos pobres, ponto e vírgula. Considerando, e lá vai. Muitas vezes alguns colocam quilométricos enfim, uma linha quilométrica de considerandos, né? Mas, entre os considerandos, então, ponto e vírgula. Temos o C também, utiliza-se também ponto e vírgula na separação de itens ou parágrafos explicativos em textos legais ou contratuais, como em A, ponto e vírgula, B, ponto e vírgula, C, ponto. Bem, seria bom vocês olharem na Constituição Federal, quando existe assim parágrafos e aí existe A, B, C, D, como realmente que ela é obrigada a escrever dentro do português correto, né? Então, entre cada item, em cada A, B, C, cada parágrafo, ponto e vírgula, aparece o ponto e vírgula. Bom, o Estatuto Social prevê que o candidato, dois pontos, A, seja sócio remido, ponto e vírgula, B, tenha mais de 30 anos de idade, ponto e vírgula, que queira ser candidato, ponto, terminou, né? Ponto e vírgula ainda. Alguns gramáticos recomendam que se utilize ponto e vírgula e não apenas vírgula em orações coordenadas entre si e que em conjunto se subordinam a um verbo. Olha aqui, ele certificou que o avião chegou, que o artista não veio, que não vai vir e que devolverá o que foi arrecadado, o que arrecadou. Ponto e vírgula depois de que, né? Não se inscreveu para o vestibular porque não se sentiu preparado, porque não tinha concluído o ensino, porque o curso pretendido fechou. Então, vejam bem, são orações coordenadas e todas elas se subordinando, sendo causa de um verbo da outra oração. Mas aqui, a mãe aconselhou que saíssemos, que lêssemos o livro, que fizéssemos os trabalhos da escola. Ponto e vírgula, né? Então, ponto e vírgula isola grupos de orações que estão coordenadas, orações que estão coordenadas e sendo complementos ou determinante de uma palavra de outra oração. Bom, mas aí lendo, acompanhando com calma, vocês guardam. Ponto de interrogação, aquela barbada. Usa-se ponto de interrogação nas perguntas. Quantos inscritos houve? Quais as suas metas para este ano? Essa pontuação aqui todo mundo acerta, né? Todo mundo percebe se é pergunta ou não. Ponto de exclamação também, aquela simplicidade. O ponto de exclamação é usado para marcar graficamente uma emissão oral, viva, exclamativa, do falante real ou imaginário. Que espetáculo, minha gente! Ponto de exclamação. Pelo jeito de gente dizer, né? Silêncio, também. Bom, os gramáticos e os dicionaristas não são unânimes em hifenizar ponto e vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação. No entanto, a recente reforma ortográfica recomenda que ponto final seja hifenizado. Ponto final.
Esse DVD possui a versão em livro com 300 páginas, propicia muitos e variados exercícios lúdicos e práticos para a fixação das suas teorias. Adquira-o pelo site. Pronto, minha gente, está aí a videoaula sobre pontuação, um pouquinho atropelado, este assunto foi dado de maneira assim atropelada, mas acredito que aquele que tem boa vontade com os gráficos, com a demonstração, com aquela visualização que só cintagramas conseguem fazer, vocês vão ter uma imagem correta e aquele que acompanhou guardou alguma coisa muito importante. Parabéns por terem acompanhado esta pontuação e daqui para frente vocês vão bem na pontuação. Até a próxima oportunidade.